Por isso, Capivara pessoal tá de gastando ontem... a aula de hoje. Vale não, Capivara. Fica gastando a aula de hoje. O que mais? Adoração. O que mais que a gente pensa, assim? Não tem como deixar de pensar em música. Sim. Contexto de igreja. Você fala adoração pra uma pessoa que não é de igreja, ela não vai ter nem ideia do que é. Quem é de igreja, liga a louvor, adoração e louvor. Quando a e gente música. entra na igreja depois de velho também, a gente só liga isso. É, não é? E tava todo mundo evitando falar isso, por quê? Quando a gente entra na igreja depois de velho, assim, tô falando pra. Não é de mim que não, que entrei depois de velha mesmo, já casada e tal. Só vem isso na cabeça da gente, né? Vamos adorar ao Senhor. Exatamente. É música, liga a E aí eu música. acho que naquele momento você tá escutando aquilo lá, mas a sua cabeça e o seu coração tá ligado direto com Deus, assim, né? É um momento em que eu saio da minha vida comum, assim, eu paro de pensar onde está o meu filho, meu esposo e tal, e aí eu tô pensando só no Senhor, né? Uma ligação, assim, através da música, porque eu entendi isso quando eu entrei, entendeu? Com certeza. É tudo isso aí, gente. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar é que em todas as coisas que a gente falou aqui, tanto na comunhão, quanto na música, né? É aquilo que a Aline falou, é uma expressão. Então, a adoração é necessariamente uma expressão de algo que está acontecendo aqui dentro, né? Então, assim, se a gente pegar a definição de adoração, a gente vai ver que é sinônimo, por exemplo, venerar, cultuar, gostar muito ou gostar excessivamente de alguma coisa. Então, por exemplo, nossa, eu adoro, a gente fala às vezes, né? Eu adoro chocolate. É um gostar muito de alguma coisa ou dar preferência a alguma coisa. E aí, no sentido da adoração como comunitária, né? O objeto da nossa adoração nesse caso vai ser o Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa de Deus. E todos os seus atributos e todos os seus feitos. Então, no momento de adoração, a gente vai venerar ou dar ênfase e expressar o nosso amor a quem a gente gosta muito, que no caso, esse momento de nesse adoração caso também é Deus. pode ser quando a gente está angustiado também e desabafa com Deus. Sim, mas mais no sentido, se isso te levar, como por exemplo a gente vê no Salmo, se essa angústia te leva à glória de Deus, isso é uma expressão de adoração. Se a sua angústia te leva ao egoísmo, a ficar, como diz o Saulinho, né, ensimesmado, aí isso não é uma expressão, né? Não, a gente tá falando sobre isso no inglês, que é self-absorbed. Isso, exatamente. Se isso te leva a uma concentração no seu eu, aí é idolatria, não é adoração a Deus. É adoração do eu. Mas a angústia, a dor, pode te levar a esse lugar de contemplação e de louvor e de gratidão e de contentamento em qualquer situação que te volta e te direciona a Deus. Entendeu? Mas não quer dizer que só você expressar ou desabafar a sua angústia a Deus, isso não é adoração, tá? Mas então é essa demonstração, a adoração é essa expressão. E geralmente na igreja a gente está acostumado a fazer isso como corpo durante o louvor ou com música. Existem outras expressões e podem existir outras expressões, como por exemplo contemplação, né? Que é talvez alguém propor da gente sair pela natureza, recolher alguma coisa da natureza e glorificar a Deus e extrair daquilo ali uma admiração pela criação de Deus. E isso nos voltar à adoração também. Mas aqui na igreja, ou nas igrejas, né, em geral, a expressão mais comum é de música. E a gente vai ver por que também e como isso é importante, a gente se envolver nesse momento. Só um gancho nisso aí, Miquinha, se você me permite. Sim. O Éder não veio, você O louvor, adoração e louvor, geralmente a gente conecta um com o outro no contexto de igreja, né? Sim. E o louvor, eu aprendi isso recentemente. Louvor vem de eulogia, que significa elogiar. Então, nesse sentido de eu elogiando alguém, no caso Deus. Sim.
Com certeza. Mas eu posso dar louvor para outras pessoas também. Sim, a gente louva pessoas. A mãe da né? Beta falava pra O ela, louvor nem sempre é música também. só podia adorar a Deus, não podia adorar chocolate. Exatamente. Meu pai ai, mãe, eu adoro. Eu adoro. Você não adora. Adorar é só a Deus. Não, a gente pode adorar outras pessoas. Até hoje eu fico assim. Coisa de mãe. Mas eu também aprendi. Tem até uma dificuldade de falar essas coisas. Mas questão do nosso costume, porque a adoração é mais do que só o que a gente fala, né? Como a gente tem falado aqui sempre, vai além, né? A vida vai além das nossas palavras, é a nossa expressão mesmo. Então também não adianta eu falar que eu adoro a Deus, sendo que eu dou preferência para todas as outras coisas que não são Deus. Tá, mas você pode adorar a Deus e adorar o chocolate? Não, adorar são tipos de Adorar só a adoração. Deus. Mas é porque hoje São a gente tipos de se eu adoração falar, não é diferentes. pecado. Meu coração não tá naquilo, Então, entendeu? É uma É uma expressão. Todo crente fala nossa. É igual você falar Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai direto. Só sua. Exatamente. A mãe prevalecendo. Nossa, não, só sua. Nossa, não, só São sua. expressões É, que o tem mineiro já definição aprendeu a falar diferente. nunca. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu amo o Raul e eu amo meu pai, é o mesmo amor que eu tô querendo dizer? Assim, não, é diferente. Então, eu adoro a Deus e eu adoro chocolate. Não, eu tô perguntando pra gente não falar. Eu chamo de... Claro. Você não adora chocolate? Não adoro. Não façam um altar pro chocolate. Mas adoração, por que a adoração nesse sentido, talvez você se pergunte, né? Por que a adoração então é uma disciplina, né? A adoração é uma disciplina porque o objetivo da disciplina, como a gente viu antes, é nos levar a um lugar que permite Deus transformar a nossa vida, né? Então a adoração, ela nos leva a esse lugar em que eu estou rendido, né, em adoração, que eu tenho um objeto de adoração e eu permito aquele objeto me transformar. E isso é com qualquer coisa. Se eu tenho uma vida prática de adoração, por exemplo, sei lá, nossa, ótimo exemplo. Fitness, academia, né? Se a minha vida toda, todas as minhas ações, a minha veneração, tudo é voltado para aquilo, eu tô automaticamente abrindo a minha vida para aquilo me transformar. E é da mesma forma com Deus. E por isso a adoração é categorizada, vamos dizer assim, como uma disciplina. Porque na adoração você se coloca num lugar em que você permite o objeto adorado a te transformar. E afetar a sua vida diretamente. Ô, amigo, então há muito tempo atrás tive uma aula de louvor e adoração, né? Nessas caminhadas de Jocum. E aí... Não, graças a Deus não. E aí... É uma reflexão que eu sempre faço. Depois dessa aula. Que a adoração, ela acaba se tornando um estilo de vida. Sim. Porque se me transforma, ela vira um estilo de vida. Para tudo que eu for fazer, tenho que adorar a Deus. Então, não vai estar vinculado também só ao momento... Talvez aqui vai ser a maior expressividade, porque vai estar no coletivo, né? Mas no meu dia a dia tem que ser essa expressão também. Com certeza. De adorar em espírito e em verdade. Isso, a gente vai falar sobre isso, né? E partindo dessa questão do estilo de vida, é interessante ressaltar que adorar alguém, no caso Deus, isso vai demandar de mim um relacionamento. Eu não adoro algo que eu não tenho conhecimento ou interesse em conhecer, né? Então a adoração, ela vai partir, essa expressão de amor, essa veneração, esse dedicar-se, esse prostrar-se, que é também uma outra definição da palavra mesmo, adoração na Bíblia, esse prostrar-se, se eu me prostro a partir de um relacionamento. E relacionamento demanda o quê? Tempo, constância, cultivo, né? Como nós vimos também antes. Então não tem como eu adorar a Deus sem antes conhecer a Deus. Mas isso também não quer dizer que o meu conhecimento de Deus vai ser sempre verdadeiro. Então pode ser que eu esteja cometendo idolatria pensando que eu estou adorando a Deus. Se eu tenho uma visão ou um conhecimento distorcido de quem é
Na verdade, o que eu estou adorando não é a pessoa de Deus, é a minha ideia de quem Deus seja. E é o que a gente vê muito expresso, por exemplo, em algumas músicas de hoje em dia, que é tudo, são músicas em si mesmadas, né? Idolatrando um Deus que só me dá, que só tá aqui para suprir as minhas necessidades e os meus desejos. Então isso também é idolatria. Eu tô adorando um Deus que eu criei na minha mente para satisfazer os meus próprios desejos. E não um Deus que é tudo aquilo que a gente falou ontem, né? Relacional, que nos convida para intimidade, que nos convida para família, né? E dentro da família existe responsabilidade, existe consequência dos meus atos, existe correção, existe amor, afeto, existe entrega. E tudo que uma família tem. E nosso Deus é esse Deus. A gente nunca vai entender Deus por completo, mas esse conhecer e prosseguir em conhecer nos leva a uma resposta de adoração. Então, a adoração é, na verdade, uma resposta ao conhecimento que eu tenho de Deus. Né? Ontem, na aula que eu dei na Escola de Missões Urbanas, a gente falou sobre natureza e caráter de Deus. Enquanto eu estava preparando a aula, muitas vezes eu tive que parar para adorar o Senhor, porque é muito profundo esse Deus, né, que enviou o Filho dele, que mudou a configuração de quem ele é para que a gente pudesse ser bem-vindo de volta nessa família. Então, assim, isso é muito profundo. Né? Então, o conhecimento de Deus, o aprofundar em todas as outras disciplinas que nós vimos, a resposta disso que eu dou só pode ser a adoração. Né? Eu só posso responder a esse Deus com algum tipo de expressão da minha admiração, da minha gratidão, com a minha vida. Né? Então, a adoração é uma resposta e é uma reação à iniciativa de Deus. Porque não vem de nós. A própria adoração é uma resposta àquilo que eu vejo e conheço de Deus. Mas a iniciativa é dele. Agora, como eu respondo e como eu me permito me colocar nesse lugar de expressão para que Deus possa me transformar, isso vai ser da minha parte. Né? Então, e a gente vai falar mais sobre isso. Essa questão eu acho muito, muito interessante aquele texto bem conhecido da mulher samaritana, né? Quando Jesus fala para ela, vai chegar o tempo em que o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? E eu acho muito interessante porque quando fala de espírito, a gente precisa entender que essa questão do nosso espírito, do nosso amadurecimento espiritual, vem porque a gente tem o Espírito Santo, que é uma das 3 pessoas que formam a pessoa de Deus. E o Espírito, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele nos convence, o Espírito Santo, ele nos revela quem é o Pai, nos aponta para o Pai, nos aponta para Jesus Cristo. É o Espírito Santo que faz todo esse mover. Né? Então, o adorar em espírito e em verdade e essa adoração que Deus busca é um adorador que se abre, vamos dizer assim, para que esse Espírito revele mais da pessoa de Deus e assim eu possa responder a esse Deus com verdade, a partir de uma revelação que vem do Espírito e não de mim mesmo, não daquilo que eu acho. E é claro que Deus usa a nossa inteligência, a nossa razão para gerar também essas faíscas, mas quem vai nos revelar e desvendar os mistérios de Deus é só através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo, porque é Ele que aponta. Ele que aponta para o Pai, Ele que aponta para Jesus, Ele que aponta para a grandeza desse Deus. Né? Então, à medida que nós conhecemos a Deus através da revelação do Espírito Santo, a gente responde em adoração. Uma outra coisa que eu acho fantástica, assim, que é o papel do Espírito Santo também, a Bíblia fala que 2 versículos, né, que eu vou conectar.
que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E também que nós recebemos o espírito de adoção e não de escravidão. Então, um dos papéis fundamentais do Espírito Santo para nós é trazer à nossa consciência o pertencimento à família de Deus. E a partir desse pertencimento, a partir desse me deixar ser acolhido dentro dessa família de Deus, isso me leva corporal, assim, como um corpo, né, como uma família, como uma comunhão de santos, a responder em adoração juntos, né? Deus, ele não nos chama para sermos sozinhos. Da mesma forma que Deus é um único Deus, mas ele não é sozinho, porque tem Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é único e não é sozinho, nós também é um só corpo, mas nós não somos sozinhos. É da mesma forma, então Deus nos chama e nos criou para sempre fazer parte. E para responder a Ele, a essa grandeza dele, como um só. Mesmo sendo cada um de nós únicos, mas não sozinhos. Né? Então, nessa dimensão do Espírito nos ensinando as coisas, é o Espírito que, no momento da adoração ou do culto, né, ou dos nossos encontros, onde estiverem 2 ou 3, é o Espírito Santo que vai nos trazer a consciência de que eu sou parte de um todo. E eu sozinho não sou. Não sou corpo. Eu não sou corpo de Cristo sozinho. Eu sou corpo de Cristo por causa da junção de todos os membros, né? E isso não quer dizer que é só no espaço físico, mas até nos meus momentos de adoração individual, em casa, de talvez tá lavando a louça ou servindo os meus filhos, trazendo à memória a grandeza e a bondade de Deus, o Espírito Santo vai me lembrar que isso é um corpo, que eu não estou sozinho, que eu pertenço a um corpo que é muito maior, porque foi esse o objetivo de Deus, né, ao criar a humanidade. O Éder, quando ele deu aula no Lupa sobre comunhão, ele falou uma coisa que eu acho que é uma ilustração muito maravilhosa, assim, do congregar, né? Do carvão? Da adoração, da igreja, da importância dessa comunhão, né? Ele usou o exemplo de uma fogueira de brasas, né, que estão juntos ali. Se você tira uma pedrinha, um carvãozinho, você tirou de lá, ele sai vermelhinho, né? Bem quente, a brasa ali ainda fumegando. Só que se você tira ele do meio dos outros, o que vai acontecer? Ele vai apagar. Mas no momento que você pega ele, no momento que você pega ele e coloca lá de volta, o que vai acontecer? Ele vai reacender. E é da mesma forma na nossa vida, nesse contexto de adoração. Se a gente não compreender que eu sou parte ali da brasa junto com os outros, eu vou estar isolado e vou apagar. Mas no momento que eu me coloco junto e tenho essa consciência do corpo, da comunidade, da comunhão, o fogo vai ser muito maior, a brasa vai ser muito maior. Uma pedrinha de carvão não acende a churrasqueira sozinha. Né, Neto? Neto é o churrasqueiro oficial. Não acende. Agora, o conjunto das brasas é que faz assar a carne, né? Então vamos lá. Agora, vamos falar de formas, né? Existe uma forma certa de adorar? Assim, eu tô falando de forma mesmo, de jeito de adorar. Existe algum jeito de adorar? Não existe um jeito de adorar. O que existe é uma postura, né? Como eu citei a passagem da mulher samaritana, Deus não procura adoradores que cantem bem, que tenham um ritmo, que sejam contemplativos na natureza, porque senão a gente estava ferrado, né?
Então, Deus não procura. Né? Nossa, gente, Deus não procura isso. Não procura gente que dance bem, ou então que tenha boa, sei lá, que seja um bom poeta para expressar. Não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que tenham essa consciência do todo, que permitam também no momento de adoração, por exemplo, o Espírito, que é o Espírito da verdade, trazer uma verdade e falar assim, poxa vida, eu tô errando nisso. O Espírito nos revela a grandeza de Deus e a nossa pequenez, e isso vai nos levar, em alguns momentos, à confissão. E pode ser uma confissão comunitária, como já aconteceu aqui algumas vezes que eu me lembre, durante o louvor, assim, a igreja ser tomada, o corpo de Cristo ser tomado por uma como que fala? Convicção de pecado mesmo. E de uma necessidade de arrependimento, como igreja. Então, a adoração vai fazer isso com a gente, mas não tem forma certa de adorar. Agora, mas não é difícil pensar no contexto de igreja, como que a gente adora junto se não for com música? Exatamente, aí é isso que a gente vai falar agora, da música, a importância, nesse sentido comunitário, da música. Agora, numa comunidade, por exemplo... Não, tudo bem, por exemplo, bazarzão. A gente tá adorando junto. Uhum. No momento que tá ali. Porque é uma expressão, são expressões. Tudo que a gente pensa como expressão de cozinha, de Deus. Só que assim, é claro que a música conecta todos os... A gente vai falar sobre isso agora. Mas eu acho que depende da proposta também, né? De quem propõe lá. Claro. Porque eu posso propor um momento de adoração diferente, sei lá, com... Igual você falou, vamos contemplar pela natureza. Exatamente. Isso é um momento comunitário. É porque a música... Tá chover. Vamos abraçar as Vamos abraçar. A diferença é que a música, ela conecta, toda cultura tem música. Toda cultura. Tem arte, né? Então, a questão Acho que da a arte, ela toca mais, contemplação... ela vai pra além, né? Porque ela vai tocar a alma, Exatamente. Né? A questão da contemplação de alguma proposta um pouco diferente, igual. Se alguém tá lá, dança é uma forma de adoração? O que é música? Pode perguntar. Sim, exatamente. Ele vai dar workshop. Ele decorou. Eu não sei dançar. Vamos ter No vivo propriedade. Não, o Paulinho tem a definição oficial de música. Tá, já a gente fala sobre Usa isso. ele, Deixa eu só usa concluir ele. meu raciocínio. Não, é só pagar. Eu dou workshop. Então estamos ferrados. Então, por exemplo, dança é uma forma de adoração? Sim. Mas imagina. Todo mundo dançando. Não, pode ser que em algum momento sim. Só que eu acredito que isso talvez traga um pouco mais de constrangimento pra um todo do que a proposta de solta sua voz e canta. Mas, amiga, eu acho... Imagina todo mundo. Não, mas eu acho isso muito difícil. Porque, que nem, se tá todo mundo adorando, por que eu tô olhando o outro dançando? Sim. Entendeu? Então, tipo assim, se eu quero adorar dançando, eu não vou fazer isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já tive vontade de dançar ali, capaz que eu vou dançar ali, todo mundo vai me olhar. Entendeu? Não vou. Não vou de jeito nenhum. Só se Deus tipo, me obrigar. Né? Obrigar assim. Tipo, você tem que ir. Porque eu já vi acontecendo isso. De uma pessoa sair do nada, assim, começar a fazer e toda a igreja começar a chorar. Então, tipo assim, é isso que eu tô. Que é difícil, porque a igreja, ela é, querendo ou não, padronizada na música. Eu não sou contra, gosto, tudo. Mas eu acho que é muito limitado. Porque a pessoa pode querer expressar, fazer um quadro. Ela pode querer fazer. Ela pode querer N coisas, a não ser cantar. Sim. Mesmo assim, ela pode cantar. Mas acho que a gente limita o que Deus deu para cada um, a multiforme graça. Sim. Porque se Ele me deu esse dom e eu tenho vergonha de exercer o dom que Deus me deu na adoração. Então a gente se limita nisso, né? Que é bom, lógico, mas a gente fica limitado. Ainda a igreja é limitada. Eu não diria que talvez eu não usaria o limitado, mas eu acho que a música é muito mais universal do que as outras expressões de arte. Com certeza, entendeu? Porque isso é um padrão, padronizou. E é padrão pra tudo, não é só pra igreja. Entendeu? Então, tipo assim, quem vai num concerto, por exemplo, num show, eu acho que é muito mais comum
pessoas diferentes irem num show de música do que irem, por exemplo, numa performance de dança contemporânea. Então, eu não diria que... Porque a igreja é um reflexo do todo, da sociedade, né? Então, é muito mais universal. Esquisito assim, não no sentido ruim. É a linha entre o estranho e o que... Não é normal? O que atinge mais gente. Mas igual. Por exemplo, uma dança contemporânea vai tocar você muito mais do que vai me tocar. Só que uma música toca nós duas. Não, eu imagino eu isso. concordo. Eu só quis expressar porque Claro. que isso é bom a gente pensar que se tá todo mundo adorando, a gente não deveria ligar pra menininha que fica com o véu lá na frente. Exatamente. Entendeu? Eu já não vou... deveria deixar aquela dança tirar minha atenção de talvez a minha música. Eu fechar o olho e eu tô adorando e a música tá me tocando. Eu acho que deveria nós fazer com que isso fosse normal. Né? Porque muitas igrejas não tem mais, né? As meninas que dançam lá que na é muito frente, brega. Então, mas é por isso que eu tô falando. Do mesmo jeito que você vai em algumas igrejas, você fala, meu Deus, isso é louvor? Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque não tem esse dedicação. Se você adora, se você quer isso, você se profissionaliza. Não, a questão exatamente. Você vai atrás. Isso é muito importante. Aí tá a chave. No comunitário, gente, tem que ter aquele negócio. Vamos voltar lá pra aula de simplicidade? Lembra o que a gente falou na simplicidade? Que ser simples é saber fazer o certo no momento certo, da maneira certa. Então, entra isso também no momento da adoração. Por exemplo, o louvorzão ontem, a gente só tinha gente fera. Por quê? Porque a proposta era uma proposta musical. Então, eu não posso colocar lá, não que os outros não sejam bons, mas assim, tem, por exemplo, os mais adolescentes, eles estão começando uma jornada de aprendizado de técnica, que a Alissa, por exemplo, já tem, de desenvolver como que fala? Coisa vocal? Cantar. Exatamente. Então, no comunitário a gente precisa ter esse discernimento. Agora, dentro disso que você falou, e é um dos meus últimos pontos, mas eu já vou trazer para nós, que é a pergunta no momento da adoração, a pergunta que a gente se faz não pode ser o que vai satisfazer o que eu quero nesse momento. Mas precisa ser o que Deus está pedindo de mim nesse momento. Sim. Então pode ser que Deus, no momento, vai pedir uma dança, uma expressão artística, um quadro. Mas pode ser que naquele momento, mesmo aquilo sendo o meu desejo e o meu urge, impulso, instinto, mesmo isso sendo o meu instinto ou o meu impulso, pode ser que não é aquilo que Deus naquele momento queira. Mesmo que seja um impulso. É a proposta da adoração, né? Exatamente. Então, assim, é uma linha um pouco fina e que a gente vai discernindo como corpo, né? Eu não vou chegar, por exemplo, numa igreja um pouco mais tradicional na Assembleia e começar a fazer uma performance lá de tirar a camiseta, mesmo que isso tenha um símbolo, entendeu? Não. Agora, talvez num jogo em família, como vocês fizeram aquela performance louca, talvez seja o momento pra trazer Você falou dessa performance, mas você pode perguntar pra todo mundo que foi. Não foi louvor, que a gente adorou, mas não teve música e muita gente foi tocada. Então, assim, a gente não pode deixar de falar disso. Exatamente. Porque eu gosto muito, hoje, eu aproveito muito mais o louvor hoje, como é, do que antes. Porque o próprio Deus me revelou, né, coisas e né, vai renovando a nossa mente e tal. Mas eu não posso também deixar deixar de lado que a nossa responsabilidade como artista, como ela é artista. Com certeza. Né, então, assim, cada um tem a sua função e tal. Então, acho que isso é legal a gente sempre relembrar. Com certeza. Né, que tem isso, e a multiforme graça de Deus, tem o Espírito que move. Isso é importante. E isso não pode se tornar mais importante do que a pessoa adorada também. Com certeza. Então, é aquilo que eu falei. Não é a partir da minha necessidade ou da minha capacidade ou do meu dom e do meu talento só.
mas é a partir daquilo que Deus quer de mim naquele momento. Então pode ser, por exemplo, o ajoelhar-se num momento que Deus fala, é uma expressão de adoração também corporal. A gente vai falar um pouco... Um abraço no irmão. Um abraço no irmão pode Oi, bom ser. dia. Entendeu? Aquele movimento que o Saulinho propôs como corpo, gente, aquilo lá é adoração. De quem está angustiado e quem pode abençoar o que está angustiado. Porque apontou para a glória de Deus, né? Claro! E Deus era o centro ali. O centro ali não foi quem estava angustiado e nem quem orou. Foi. Como corpo, a gente adora o mesmo Deus e Deus nos usa para abençoar um ao outro quando a gente precisa. O foco Né? é ele, né? O foco é ele, exatamente. Então não existe forma certa de adorar. Mas como comunidade é importante encontrar e proporcionar momentos que nos conduzirão em adoração como corpo. Então isso é importante. É importante, por exemplo, para quem está liderando o louvor, que é o modelo que a gente tem, tenha um discernimento do que é para aquele momento. E sentir mesmo, e discernir de Deus o que é. E não só de quem está liderando, mas do corpo como um todo, né? E aí entra a questão da música, que, como eu falei, a música é uma linguagem muito universal, né? E muito própria de cada cultura. Então, toda cultura que você for tem alguma expressão musical. Alguma coisa. Tanto é que se você for estudar se você colocar no Google cultura alemã, sei lá, vai ter um tópicozinho lá, vai falar sobre comida e música, ou arte, né? São duas expressões, a gastronomia a gastronomia e as artes, assim, expressões artísticas, seja de arquitetura ou pintura, ou performance, ou música, sempre vão ser características marcantes dentro das culturas. Então, é uma linguagem universal. Isso é muito legal. Pra todo mundo. E a música, ela toca a gente de uma maneira diferente. Temos aqui pessoas que sabem falar muito mais do que eu sobre isso. Dá a definição de música aí pra nós, Dá a Paulinho. definição aí, Paulinho. Depois eu te faço o pix. Não, tá brincando. Não, mas Vai fazer brincadeira também. na teoria musical mesmo, né? Nem eu que tô falando, né? Não foi eu que defini isso. Na teoria mesmo, se você for estudar a teoria musical, a música que é música? Música é a arte de manifestar o sentimento da alma. Bonito. Olha que interessante. E aí, quando a gente pega a música como essa expressão e essa manifestação dos sentimentos, do sentimento da alma. É mais profundo. Gente, olha só. Então, quando a gente tem a música, isso vai de alguma forma gerar uma expressão daquilo que tá na minha alma. Comecei a me julgar agora. Coitado, quem canta louva duas vezes. Você não gosta de música? Eu gosto de muitas, Calma. Mas sabe o que é? Olha, Deixa eu eu tô analisando meus Ô, Mi, cantores agora. Vai, o Paulinho vai acrescentar alguma coisa. É como quando a gente fala assim que a música leva mais adoração, é porque música assim, ela mexe com a emoção também, entendeu? Então assim, Então me dá nota tocando. você tá tocando uma música rápida, né, um rock, você não vai estar num rock lá, você não vai estar assim, Não mesmo. não vai. Então você vai tocar Caminho no Deserto, você vai ter então assim, tem um lance da emoção Claro, também, nem A sempre é Deus, frequência musical. nem Porque ela sempre gera, né? né? Ela gera música, gera. Isso, nem emoção. sempre é O Deus sertanejo, o também, que o sertanejo faz com você? toca muito Dá uma sofrência. Sofrência. Nem todos. Chorar. Por isso que o Raul tem sido de perseguição, gente. Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. E será que existe adoração no conflito? No ódio? No embate? Ué, adoração tem, mas adoração a quê, no caso? Cão, né? Então, a Deus, falando a Deus. Ah, a Deus? A Deus. No Porque conflito. Não, se- na se resolução é- do conflito tem. No caso, Nós brigamos aqui. Mas você Aí a gente entra fala, em e que sai do sentido? estado, Explica, por exemplo, desenvolve um pouco mais. comparando assim, um casamento. Um casamento você adora a Deus pela sua vida, um estilo. Ali no embate, naquela hora do conflito.
Será que Deus sai essa hora? Aí ele volta quando concilia? Como é que é esse negócio? Porque uma vez eu ouvi assim, adoração é um estado de ser. Você ou está na adoração ou você não está. Você não entra e sai. Vem pra igreja, agora eu vou adorar. Lavando louça, não. A não ser que eu traga alguma coisa na minha mente, aí eu começo a adorar. Não, você está naquele estado, porque a gente não fica assim pensando, se eu tenho que ir no banheiro fazer número 2, eu tenho que pagar minhas contas, eu pago minhas contas, eu tenho que dirigir, eu vou dirigir, eu não fico pensando se eu estou adorando ou não. Então, a adoração como uma expressão isso eu estou processando agora, tá? Então não sei se vai estar certo. Pode ser que esteja errado, mas eu acredito que a adoração como uma expressão desse amor pode sim se manifestar num conflito na maneira que você responde e se coloca naquela situação. Se você se coloca numa posição de egoísmo, de ódio, de raiva, de ira, né? É porque tem momentos que isso acontece que você fala, putz, por que eu fiz aquilo? Então vem na hora assim aquele sentimento, gente, eu não era pra, eu não fiz certo. Será que Jesus estava adorando quando ele quebrou o templo? Eu acho que sim. Sim. Eu vou na sua atitude, você fala, nossa, obrigada, Deus, que eu consegui agir de maneira diferente, que eu glorificasse. Exatamente. Vamos pegar esse exemplo do templo, por exemplo. Entendeu? A atitude de Jesus naquele momento de quebrar tudo, de chutar, de sair com chicote. Gente, Jesus com chicote. Imagina isso. Soltando, eu imagino ele soltando as pombinhas lá. Então, Jesus naquele momento, o que levou ele àquilo foi realmente uma expressão do zelo que ele tinha pelo Pai, pela casa do Pai. Mas foi uma adoração individual. Exatamente. Não foi em corpo. Só que aí, só que aí nesse caso isso afeta, assim como uma adoração de uma dança individual no meio de pessoas, por exemplo, ou se alguém começa a cantar uma música no meio do shopping. A graça é doido. Não, isso afeta as pessoas. Então a adoração de Jesus naquele momento afetou, trouxe algum tipo de consciência. Que afetou, só que não foi, claro, a expressão foi dele individual, mas aquela expressão dele afetou quem estava ao redor, obviamente. No zelo, naquilo que era o ponto dele, né? E pode ter gerado dois sentimentos, né? De indignação de quem estava vendo ou de quem concordava com ele também. Claro, isso gera uma reação de todo mundo que tá ao redor, gente. Imagina, Jesus. Mas a adoração da queda do mundo de Jericó. Isso. Era uma guerra, preparando. Caiu o muro. Por isso que eu acho que o segredo sempre vai estar no relacionamento com Deus. Sim. Porque às vezes ele quer expressar a justiça dele para determinada coisa, porque Jesus ali foi uma ação de justiça de Deus. Sim. Não foi outra coisa, Sim. no meu ponto de vista, a não ser isso. É igual a gente falou no início, a adoração ela vai ser sempre uma resposta ao relacionamento. Não existe adoração solta, assim. O que gera a origem da adoração é o relacionamento. Então ali no caso de Jesus, ou no caso do louvor, ou no caso de uma dança, no caso de um servir na cozinha, para ser uma expressão de adoração tem que ter sua origem no relacionamento. Eu perguntei porque a gente costuma desconectar muito os sentimentos que a gente já são pré-determinados ruins da adoração. Sim. Como ira, raiva, né? Sendo que Jesus lidou com esses sentimentos e ele falou, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, eu posso ficar irado e não pecar. Eu acho não que deixa a ira, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então, esse estado ele não é maligno. Entendeu? Olha, eu tenho muita dúvida nisso aí. Como você ira e não peca? Depende só da sua resposta à ira, né? Como você vai se posicionar. A motivação. Você pode se irar só com sentimento e expressar isso e sair batendo em todo mundo. Ou você pode irar e se apontar para Deus. E eu acho que não só isso. Igual a Alice falou, eu acho que também o motivo que te gera a ira revela muito do seu coração. Ontem, né? em casa, eu cheguei, eu tava com um pouco de dor de cabeça. Falei, eu vou deitar aqui e vou dormir.
Meu vizinho do lado ligou o som, mas reganhou com a porcaria. Se fosse algum tempo atrás, o que eu ia fazer? Abrir minha janela, ô filho, abaixa essa merda aí que eu tô passando mal, tô com dor de cabeça, obrigada. Ontem eu só falei assim, Senhor, tampa meus ouvidos, peguei o algodãozinho, pus no ouvido, fiz as mãos e dormi. Quer dizer, eu me irei, eu fiquei com raiva, mas eu não xinguei o vizinho. Eu acho que depende, a ira em si, todos os nossos sentimentos, na verdade, as nossas expressões, né, de sentimentos revelam muito do nosso coração. Então, por que eu tô com raiva? Por que eu fico com raiva? Por que, usando o exemplo de Jesus, por que ele ficou irado naquele momento? Porque o templo tinha virado comércio. Porque tinha virado comércio, não estava sendo aquilo que Deus intencionou para ser, que era o lugar de habitação de Deus, né? Então, esses momentos eu não vou conseguir desenvolver mais do que isso, e aí a gente encerra isso e continua aqui, mas é algo a gente pensar mesmo, como que a gente lida com os nossos sentimentos, tanto os negativos quanto os positivos, e o que isso tem revelado do meu coração, né? Por que eu tô tendo essa reação? Por que eu tô me alegrando com isso? Por que eu tô me revoltando? Hoje eu faço essa pergunta pra mim, fala, mas por que tá me deixando estressado? Exatamente. Deu pra mim ver se eu mato menos. Então vamos lá. O primeiro mandamento, né? Vamos falar um pouco sobre o objeto da nossa adoração, que no caso é Deus, né? O primeiro mandamento é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tarará. E o segundo é não terás outros ídolos, né? Então, em Êxodo a gente vê, quando Moisés sobe ao monte, Deus dá as tábuas da lei, né? Que eram princípios a serem seguidos pelo povo de Deus como um modelo. Tinha lá falando de idolatria. Por quê? Porque o povo, naquela época, eles vieram de um contexto de Egito, onde existiam milhares e milhares de deuses, e os milhares de deuses tinham imagem. Então, por exemplo, tinha a imagem do deus boi, tinha a imagem do deus sol, tinha a imagem do deus sapo, tinha a imagem de tudo. E aí o povo estava acostumado a tem um deus e eu tenho uma imagem que eu adoro para representar esse deus. E aí, com Moisés, né, com as tábuas da lei, Deus ordena que não sejam feitos ídolos e que não adorarás a nenhum outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Ô, Mica, aonde foi que a igreja católica, não sei se foi católica, mas se perdeu nesse... Qual foi a interpretação? Então... Quando Roma misturou. Isso é uma questão muito complexa, porque envolve, claro, como tudo, envolve história, né? Não é que a igreja católica se perdeu. Eu acredito que existam ainda igrejas católicas que não adoram, mas são símbolos. Porque desde o Antigo Testamento, se a gente pega o Antigo Testamento, Deus também trabalha com símbolos. Então, a ceia é um símbolo. A ceia é um símbolo, o batismo é um símbolo. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, chegou do outro lado, Deus falou, junta 12 pedras para simbolizar. Eram os marcos, né? Eram marcos, e isso é importante para nós. Então, por exemplo, na nossa casa mesmo, nas nossas casas, né? Se você tem, por exemplo, se você coloca uma cruz na parede para te lembrar do sacrifício, para te lembrar de Deus... Não tem pecado nisso. Não tem pecado nisso, no símbolo. Tem pecado eu adorar o símbolo acima do Deus. Aliança. Então, a aliança é um símbolo. Que quando eu olho, eu me lembro do compromisso que eu tenho com o meu esposo. Mas eu não adoro a aliança. Então, assim, a igreja, eu acredito que se perdeu em dar mais valor para os símbolos e para as doutrinas, para aquilo, para vamos dizer, para o desenvolvimento desse tipo de crença e por essa honra mesmo. Vamos usar o exemplo dos santos, né? Que a igreja católica tem muito. Eles passam a adorar o santo, sendo que o santo é, na verdade, um símbolo para nos apontar para Cristo e para Deus.
Mas os aí viveram vidas muito com certeza maravilhosas. E eu acho que Não a eram gente, santos, mas- os protestantes, a gente peca muito em ter tanta aversão por isso que a gente deixa de olhar para a vida das pessoas E honrá-las. e honrá-las e glorificar a Deus através da vida das pessoas. Eu amo minha tia, mas que eu dei risada ou dei gargalhada, eu dei. Ela perdeu o negócio lá, ela ficou só longuinho. A hora que ela achou tal negócio, ela deu 3 pulinhos, eu caí na risada. Não, e isso é uma distorção. Aí entra esse tipo de distorção, porque aí a gente deixa que o objeto da nossa adoração não seja mais Deus, mas que seja a coisa. A mesma coisa, por exemplo. Do Michael Jackson. Do quê? Fala. Santo, mano. Não, porque... Ai, povo que viagem, vai. mas é porque eu lembrei do Paulinho. Mas a imagem do Michael Jackson. Dá pra adorar a Deus vendo o quanto ele derramou na vida do Michael Jackson. Mas eu não vou adorar o Michael Jackson, eu adoro o Deus que criou ele, né? Que deu a ele aquilo. Com certeza. Então, assim, essas coisas, esses símbolos têm que nos apontar para Deus. No momento que aquilo se torna mais importante do que Deus, a gente está cometendo um pecado de idolatria, que a gente está adorando um outro Deus. Então foi aí, e não só a Igreja Católica, se a gente olha, por exemplo, a partir do momento que a qualidade, claro que a qualidade é muito importante, do nosso espaço, por exemplo. A partir do momento que o nosso conforto nesse espaço, ou que a piscina, ou que o parquinho, ou que o conforto das nossas famílias se torna mais importante do que Deus, a gente está cometendo idolatria. Na Igreja Católica isso é um pouco mais nítido, porque os santos têm imagens. E aí pra nós tanto é que na Reforma Protestante, muitas obras assim artísticas maravilhosas que seriam símbolos foram perdidas. Foram Por quê? Queimadas, jogadas no rio, né? Então assim, tudo foi destruído como assim, claro que pro momento, só quem tava lá saberia discernir, né? E explicar isso melhor. Mas, às vezes a gente comete esse tipo de exagero, sendo que, na verdade, a mudança do pensamento é o que precisa acontecer. Não é necessariamente a coisa física. Mica, é interessante o que você começou a falar, eu comecei a lembrar, né? Sempre que a gente sai de um extremo, porque entende que isso é errado, e a gente quer se transformar, com o passar do tempo a gente vai para o outro extremo, onde também é errado. E aconteceu a mesma coisa na igreja primitiva. A galera entendia que tinha que ser comunhão, vende tudo e é isso aí. Sim. Depois falou, nossa, acho que tem alguma coisa errada. Tem, foi pro outro extremo. Exatamente. Na Reforma Protestante a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo não presta, os símbolos. Peraí, perdemos tudo, porque o problema estava no símbolo, né? Exatamente. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Quando você se depara com um extremo, você fala, caramba, tem que parar com isso. Aconteceu comigo essa semana. Eu olhei pra dentro de mim e falei, caraca, há um tempo atrás eu parei de fazer isso porque o Senhor falou comigo, eu fui trabalhando isso. Hoje eu tô no outro extremo. Sim. E caramba, tá errado também. Sim. Ou seja, acontecia lá e acontece hoje. Com certeza, gente. E isso acontece constantemente na nossa vida. É por isso que eu acho que eu discordo do que o Neto ouviu, né, de adoração. Eu acredito sim que existem momentos que eu posso sair e entrar disso aí. Que num momento a minha motivação é adorar o Senhor e no outro não é. Então, assim, eu não sei como isso acontece. É claro que é um desenvolver, mas dentro desse desenvolver eu acredito que tenha momentos, assim, e piquinhos, né? Em grandes áreas da nossa vida, assim como o pecado. Tem áreas que eu já não tenho tanta facilidade em cair mais e outras áreas que é daqui pra ali. Você era um cara universalista também, né? Ele também falava sobre perdão. Que uma vez que Jesus derramou o sangue, acabou. Aí não tem que ter perdão mais. É bem perigosinho. Então, assim, a gente precisa discernir e analisar na nossa vida como que isso acontece também, né, na prática. Eu tenho momentos que eu tô lavando louça, que eu estou num estado de adoração e de gratidão, assim, de rendição. E outros momentos que eu tô num estado de raiva. Porque tá grudado lá o arroz. Eu tô num momento de raiva quando eu tenho que passar roupa. Ai. Só não passar. Nesse caso, mais. Já até doeu meu pé. Agora, pra gente finalizar, que já é meio... Nossa, gente, já é meio-dia.
uma coisa muito importante para nós que nos reunimos, né, todo domingo. O rapaz do perdeu a hora. Cadê o sininho do algodão doce? Então vamos lá, só pra gente encerrar. Uma coisa importante para nós é o cultivo, sim, dessa adoração. E o que é isso na prática? É cultivar uma postura receptiva à voz de Deus. Então é em todo momento eu estar ciente dessa minha participação no corpo, eu estar ouvindo do Espírito, né? E estar receptivo àquilo que Deus tem. Porque quando eu cultivo isso no meu dia a dia, a adoração comunitária vai ser só uma extensão disso que eu estou vivendo. Né? Então, uma prática que eu acho muito interessante, que eu não pratico, infelizmente, mas que eu acho interessante, é nas igrejas, por exemplo, muitas igrejas que eu fui na Europa, as pessoas chegam um pouco mais, igrejas um pouco mais tradicionais também, né? As pessoas chegam um pouco mais cedo, intencionalmente, porque elas são pontuais. Chegam um pouco mais cedo, ajoelham e oram como um preparo a esse momento de comunhão. Muito bom isso aí. E é muito bom. Igual, eu vindo aqui pra igreja, o Raul gosta muito de música, né? De sertanejo. No domingo, todo domingo, antes de vir pra igreja, eu não gosto que ele coloca. Aí eu já entro, já rapidinho, coloco no meu Spotify a playlistzinha de adoração. Mas não é por um rito, não é por causa de um ritual, mas é porque eu quero chegar aqui um pouco mais preparado, um pouco mais envolvido. Imagina eu vir no Arrocha, né? Então não é um problema em si. Tem hora pra tudo, né? E aí você tem que aquietar. Exatamente. É aquilo que o Saulinho falou hoje de manhã, quando a gente chegou. Tem um momento de aquietar, né? De estar, de me abrir para receber e para ouvir de Deus aquilo que a gente falou, né? Deus, o que o Senhor quer de mim nesse momento? É uma oração em voz alta? É um ajoelhar? É um abraçar o irmão? Então, assim, eu acho, como eu falei, eu acho muito interessante, eu não pratico, mas é uma coisa que enquanto eu estava preparando hoje de manhã, eu pensei assim, poxa vida, é algo que eu preciso cultivar de alguma forma. Esse chegar aqui preparado. E até, por exemplo, pensando nos meus filhos, como que eu gero neles a expectativa de estar em comunhão com os irmãos? Que o momento de louvor, isso tem sido uma dificuldade pra gente com o Levi. Que o momento de louvor não é um momento de brincadeira ou de comer um lanche gostoso. É verdade. Não! É um momento de como corpo nós respondermos a esse Deus. Então, assim, isso são nas pequenas coisas. É claro que a gente não pode se prender à forma, ou ao lanche, ou à brincadeira. Mas são coisas que para o nosso corpo vão nos preparar. A postura, o ajoelhar, o levantar as mãos, levantar a cabeça, cantar. Eu mesmo não lembro a última vez que eu ajoelhei com os meus filhos, tipo, pra eles me verem. Exatamente. Vamos ajoelhar aqui? Não lembro. E então a nossa postura vai dizer, vai. Ai, gente, eu tô com uma dificuldade com palavras hoje. Set the tone. Set the tone. Vai começar. Vai tipo determinar. É como um termostato, né? Aqui a gente não tem muito termostato. Mas é como um ar-condicionado, que você coloca lá no 23 e aquilo ali, aquele número determina o quão gelado vai estar. Entendeu? Então é como se a gente fizesse isso com o nosso corpo. A gente se coloca num lugar de preparo total. Não só da mente, mas também do corpo, né? Das ações, aquilo que eu deixo entrar na minha, assim, aquilo de que eu me alimento, né? Então a gente precisa ter isso assim com a gente, pra gente entrar em adoração com uma expectativa santa, em expectativa do que Deus vai falar, não só comigo, mas como corpo, porque existe algo muito especial de Deus quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Existe algo diferente do que a revelação que eu tenho no meu íntimo, no meu quarto.
quarto. E o momento de adoração com música na igreja não é pra eu adorar. Exatamente. Eu não posso chegar lá e pensar, nossa, eu vou adorar agora. Não, tem que pensar, nós vamos. Isso. E eu acho que como igreja a gente falha um pouco nisso, não a VID, em geral. Porque as pessoas às vezes aprenderam a vir com essa expectativa, nossa, o que Deus vai falar comigo, Exatamente. como eu vou ser tocado nesse momento de louvor. Mas é mais do que isso. É a gente, irmãos, irmãs, todo mundo junto aqui diante do Pai, né? Com certeza. E nós somos seres completos. Nós somos corpo, alma e espírito. E as três coisas, elas vão nos influenciar de maneiras diferentes. Então, até, por exemplo, até mesmo o toque, né? Por que quando Paulo, por exemplo, vai enviar Barnabé, quando Paulo e Barnabé vão ser enviados para as missões, né? Os presbíteros se reuniram e impuseram as mãos. Existe Tinha que fazer a parte do corpo. Existe um sentir. Quando fala de cura na Bíblia, impondo as mãos, né? Então, assim, existe essa perspectiva que a gente às vezes se esquece de que nós somos um ser completo, um total. Então, o meu corpo, a postura que eu tenho no meu corpo vai afetar, sim, aquilo que é a expressão do meu coração. O meu corpo precisa refletir aquilo que o meu espírito tá vivendo ali, né? E em adoração a Deus, seja com o levantar das mãos, com o ajoelhar, com o sentar, que tudo isso tem algum sentido e precisa expressar, né, aquilo que tá aqui dentro. Amiga, eu estou pensando que dentro disso, não em contexto de igreja, mas você falou essa definição, né? Eu vim mais preparada e tal. Eu fiquei pensando que se é um estilo de vida, é a mesma coisa quando você acorda, né? E quando você acorda desesperado, você já acorda, né? Ai meu Deus, levar a criança, sei lá, fazer coisa, lavar roupa, lá não sei o quê. Mas quando você acorda, tipo assim, não, vou acordar um pouquinho mais cedo, pra preparar o meu dia. Porque o dia é totalmente diferente. Isso. Então aí você consegue adorar mais. Por quê? Porque você está conectado com você e com Deus. Isso. Porque existe essa conexão com você mesmo, igual o Gabriel falou, né? Tipo, poxa, tava refletindo e eu percebi que eu tô tendo atitude assim. Então você se conecta com você mesmo. E aí você também fala assim, não, agora eu vou levar isso aqui, né, pra Deus, ou vou me conectar com Deus. É complexo, porque não é físico, né? Exatamente. Então eu acho que pra se tornar um estilo de vida, também tem que ser uma escolha nossa. Sim. É que é árduo, é difícil, né? Você acordar às 6 horas da manhã, todo dia, pra falar, não, olha, eu vou fazer isso aqui ser verdade na minha vida, né? Que não deixa de ser uma adoração, né? Que facilita você adorar mais a Deus e ver coisas em tudo de Deus quando você está conectado nesse relacionamento, né? E é esse preparo constante, né? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. E até semana que vem na saúde. O Neto já saiu dançando, viu? A última